Bom dia, é com alegria que começamos mais um domingo na presença do Senhor. E hoje cada um na sua casa, cada um no seu cantinho, uns no sofá, outros na cozinha, alguns nos quartos, mas todos juntos em um só Espírito, adorando o Deus da glória. Também teremos a oportunidade de refletir sobre a realidade das tentações em nossas vidas. E ao olharmos para o exemplo de Jesus e para a vida de Jesus, vamos aprender e seremos relembrados que é possível uma vitória sobre as tentações nas nossas vidas. Queridos amigos, queridos irmãos, temos vivido dias intensos e a realidade que nos envolve é de espera absoluta. Mas também a realidade que nos é comum é que todos nós fomos resgatados da nossa antiga maneira vazia de viver, pelo precioso sangue de Jesus Cristo, um amor em forma de cruz, um amor que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história, um amor que deixa marcas em todos nós. Então, que todos tenhamos uma alma sedenta pela presença de Deus e uma fé firme, cheia de vigor, buscando ter mais intimidade com o Senhor para experimentar desse amor que é tangível e que é incomparável. Olhando para essa realidade, vamos orar. Primeiro, vamos ter a gratidão, fazer uma lista com motivos específicos que revelam as marcas do amor de Deus nas nossas vidas e na vida da nossa família. Segundo, ter um tempo de confissão, se essa é a sua realidade, se você tem vivido excessivamente preocupado, ansioso, temeroso, deixando que a apatia e a murmuração tome conta do seu coração, confesse. Não deixe que isso envolva a sua alma, entregue para o Senhor. E por fim, um pedido para que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações, para que possamos ter um estilo de vida que reflete a grandeza da herança que temos em Cristo Jesus. Tire uma foto do seu celular desses pedidos e eu te encorajo, ainda neste domingo, ter um tempo de oração em família. Nesse dia de hoje, juntos, celebraremos o Senhor, vamos adorar a Deus. Senhor Deus, graças te damos por tamanho amor. O Senhor nos salvou, as suas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Ó Senhor, nos ajuda a nos lembrarmos dos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. Desejamos que a nossa alma anele pela Tua presença e com os corações cheios da Tua palavra e do Teu Espírito, possamos viver de tal forma que o Seu amor é visível em nós. Ó Pai, prepara o nosso coração para tudo aquilo que iremos ouvir agora. E aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, que são cheios de imperfeição, mas com reconhecimento da sua perfeição, da sua grandeza, da sua majestade, da sua soberania, do seu poder e da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. O som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti, dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim.
imenso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Só em Cristo posso confiar, é minha luz, força e canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Oh, oh, só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, meus pecados tu sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou e ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Olá, meus irmãos. Esse é o nosso primeiro domingo em que nós voltamos a não ter culto presencial. É uma perda,
mas ao mesmo tempo vamos aproveitar essa oportunidade, tal como Deus nos oferece a oportunidade de aproveitar. Uma das minhas preocupações com esse distanciamento é o isolamento e a falta de informações sobre vocês, sobre como vocês estão. Nós nos preocupamos com 3 situações. A primeira delas é aqueles de vocês que, porventura, se for proibido o acesso a um supermercado, coisa assim, não tem como fazê-lo e precisa de uma ajuda para que alguém faça uma compra virtual. Nós estamos preocupados com você, para que você não esteja desabastecido. Também nos preocupa porque, eventualmente, algumas pessoas que já perderam o emprego ou possam perder nesse período estejam passando necessidade. Nós gostaríamos de saber disso também. Além disso, nós consideramos também e queremos saber como é que está seu coração, como é que você está emocionalmente. Está ansioso, está medroso. E nós gostaríamos de ajudar esses 3 tipos de pessoas. Pessoas com uma necessidade de uma ajuda na área de mundo virtual para fazer compras, pessoas que têm necessidades porque efetivamente não têm recursos para compra, ou pessoas que estejam vivendo um momento de angústia, de tristeza, de desesperança, e nós queremos dar também um suporte pastoral para você. Para isso, nós estamos montando um esquema para poder suprir e atender as suas necessidades. Esse é o nosso enfoque. Aqui abaixo você encontra nosso telefone ou outro meio em que você possa entrar em contato conosco. Alguém vai registrar e nós vamos providenciar que alguém atenda a sua necessidade. Então, tire uma foto desse número que está abaixo. Dessa forma a gente pode entrar em contato com você. Talvez haja alguém que não tenha liberdade de falar que está passando por necessidade, mas se você sabe, você também pode ajudar com isso, nos informando para a gente tomar providências. Além de você mesmo poder ajudar, nós estamos disponíveis para ajudar aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos nesse período realmente mais crítico, mas que requer muito cuidado da nossa parte, porque o momento é delicado e nós precisamos nos preservar, além de confiar que Deus está cuidando da vida de cada um de nós. Deus abençoe vocês enquanto estiverem nesse período de isolamento mais intenso que está se propondo ter a partir de agora. Além disso, meus irmãos, nós estamos estudando Lucas e chegamos agora no capítulo 4 de Lucas. A partir de agora, Jesus é o grande protagonista, né? E nós começamos esse capítulo com a tentação de Jesus. Agora, quem de nós não vive verdadeiras tentações? Nós não temos a realidade de desejar alguma coisa indevida, ou de ser atraído pelo que parece melhor e que não necessariamente é o que está no plano de Deus, ou ainda cair naquilo que é proibido por Deus. Todos nós vivemos isso. E por conta de vivermos essas tentações, nós temos a experiência de nos irar quando não deveríamos nos irar. Nós temos a tendência de desejar e alimentar e até agir para um romance que não seria indicado. Ou possuir alguma coisa que não seria indicado. Ou buscar uma fama e glória humanas. Ou quem sabe, com a sua ira, fazer uma justiça. Ou quem sabe, ter um conforto. Afinal de contas, que erro há se você vai nutrir um romance com alguém, conquistar alguém que você quer? Que erro há se você aspira a passar as férias na Polinésia Francesa? Ou possuir o carro dos seus sonhos, como o Bentley que está aí projetado agora? Vejam, na narrativa de Lucas, nós vemos agora que o Senhor Jesus foi tentado. No texto de Lucas, capítulo 4, versículo 2, a nossa passagem é a partir do versículo 1, nós vemos que durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Veja, nós sabemos, pela revelação de outra parte das Escrituras, que Jesus foi tentado em todas as coisas, não só em algumas delas. O escritor de Hebreus é quem nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus viveu todo tipo de tentação e não pecou. Mas porque ele viveu essas tentações na condição humana igual à nossa, ele é capaz de entender as tensões, as nossas tentações, e é capaz de se compadecer e também de nos socorrer. Quando nós olhamos para a passagem de Lucas, capítulo 4, que descreve a tentação de Jesus, nós percebemos algumas experiências, fatos, que servem de grande estímulo para cada um de nós. Afinal de contas, o Senhor Jesus estava preocupado com respeito a esse assunto nas nossas vidas. Por exemplo, quando ele vai ensinar a orar, ele ensina a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Era parte da oração o pedido para que não caiamos nelas. Além disso, vamos lembrar, o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja, o diabo está tentando se aproveitar e destruir o povo de Deus, o Filho de Deus, você. E por isso ele diz, você não pode ser desatento. Você tem que estar bem sóbrio, com a mente bem clara, e que você possa estar percebendo o que está acontecendo, vigiando o que está acontecendo. Então nós não podemos ser negligentes e fazermos pouco caso das tentações pelas quais passamos, porque nós estamos correndo risco. Agora, para entendermos um pouco mais disso, nós precisamos ver as circunstâncias da tentação. Quais foram as circunstâncias da tentação pela qual o Senhor Jesus passou? No versículo 1, então, de Lucas 4, nós lemos: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então vejam, após o batismo que nós encontramos no capítulo 3, e Jesus entrou no ministério quando ele tinha seus 30 anos, ele é conduzido por o Espírito ao deserto. Não era um lugar confortável, não era um lugar agradável. Naquele tempo, deserto era visto de duas maneiras bastante opostas. A primeira delas é que o deserto era o lugar onde os demônios habitavam. E a segunda também era o lugar para onde as pessoas que queriam estreitar seu relacionamento com Deus iam. Era o acampamento daqueles dias. Então o Senhor Jesus foi levado para esse deserto. Veja, deserto é deserto mesmo. Enquanto nós temos chuvas que superam os 30 milímetros só naquela pancada de chuva, naquela região chove de 10 a 30 milímetros por ano. Região seca, lugar duro, lugar que era conhecido na época como um lugar de manifestação demoníaca. Mas o nosso texto diz que, em primeiro lugar, ele estava cheio do Espírito. E essa é uma linguagem típica de Lucas. Você vai ver Lucas falar sobre estar cheio do Espírito várias vezes dentro do Evangelho e dentro do livro de Atos. No Evangelho ele fala de João Batista, que estava cheio do Espírito, e assim também Isabel, Zacarias. No livro de Atos nós vamos falar dos crentes que estão reunidos no Pentecoste, Pedro que está cheio do Espírito diante do Sinédrio, vamos ver Estevão que está cheio do Espírito quando está sendo apedrejado, Barnabé, Paulo. E fugindo um pouco de Lucas, nós vamos identificar também que todos os cristãos devem estar cheios do Espírito. Quando o Senhor Jesus estava sendo tentado naquela ocasião, a sua sintonia com Deus era real. Ele estava cheio do Espírito. Ele estava cheio da palavra de Deus. Ele estava alinhado com Deus. Mas ele não só estava alinhado com Deus em termos de estar pleno, ele também foi guiado pelo Espírito de Deus. De novo, nós vamos encontrar essa linguagem também dentro do livro. Simeão foi outra pessoa que foi guiado pelo Espírito de Deus. E Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Ele estava se mostrando submisso a Deus. Ele havia aberto mão da sua divindade, ou melhor dizendo,
de usar dos recursos da sua divindade, e ele está sendo conduzido pelo Espírito de Deus para um lugar onde ele iria ser tentado. Ele não estava sendo levado àquele lugar por causa de alguma coisa de errada que ele fez. Não era uma punição, não era uma fragilidade pessoal. Era Deus que o estava conduzindo para uma experiência que ele ia viver no deserto, que era fundamental para todos nós. Então Jesus, num deserto, numa região inóspita, famoso por ser lugar de demônios, foi abordado por um demônio por 40 dias. E vejam, nesses 40 dias, voltamos ao versículo 2, ele foi tentado pelo diabo. Mas o que é o diabo? Vejam, na linguagem de Lucas, como também de todas as Escrituras, o diabo não é uma projeção, não é um sentimento, não é um pensamento que passa pela sua cabeça, é um personagem. Lucas enxergava os personagens, os anjos que apareciam, e também enxergava o demônio que tinha a sua ação objetiva. Não era algo interior. Havia um agente externo. Ao longo do Antigo Testamento, esse agente externo foi chamado de inquisidor, de acusador, de tentador. No Novo Testamento ele é chamado de inimigo, de tentador. E que sempre está presente na vida dos cristãos. Esse tentador, ele tem as suas intenções e tem suas estratégias. Em 2 Coríntios capítulo 2, nós vemos as suas intenções. Quando ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós sabemos quais são suas intenções. Ele quer fazer com que o povo de Deus rejeite a Deus. Ele quer fazer com que o povo de Deus não seja fiel a Deus. Ele quer que o povo de Deus deixe de ser submisso a Deus e seja submisso a Ele. Essas são suas intenções. Mas não é só isso. O diabo também é ardiloso. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O diabo se transforma em anjo de luz. Ele não vai aparecer com uma imagem tão repulsiva que você sabe que é o demônio que deve ser evitado. Há manifestações dele que são extremamente dissimuladas. Ele aparece de tal forma que você pensa que é um anjo de Deus quando não é um anjo de Deus. Não só ele. No versículo 15, então, ele diz: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Os obreiros do diabo, o próprio diabo, seus anjos, se manifestam como se falassem da parte de Deus, mas não são manifestos da parte de Deus. Perceba, Lucas tinha percepção muito clara do mal. Ele já tinha enxergado o mal no coração de Herodes, que havia sido denunciado por João Batista. Mas aqui ele descreve o agente maior que estava tentando Jesus naquela ocasião. O acusador, Satanás, o adversário, o mentiroso, o assassino. E como em tantos outros lugares é chamado de dragão, a serpente, o Deus desse mundo, o príncipe deste século, o tentador, o leão. Então veja, quando Jesus foi levado ao deserto, e nisso notamos um tremendo contraste entre o que aconteceu com Jesus e com Adão, é que Adão foi colocado num jardim perfeito. E naquele ambiente perfeito, ele foi iludido pelo diabo, afetou a sua história e de toda a humanidade. Os males que nós vivemos como humanidade hoje começam lá em Gênesis capítulo 3, quando o diabo enganou, iludiu e conduziu Adão para desobedecer a Deus. No caso de Jesus, muito diferentemente de Adão, ele não estava num paraíso, ele não estava num jardim, ele estava num deserto. E embora estivesse num lugar bastante inóspito e desconfortável, isso não foi motivo para que ele caísse.
as condições do ambiente não definiram a queda. Na verdade, o que nós encontramos ali é o Senhor Jesus Cristo sendo tentado, porque o inimigo que havia derrubado o primeiro Adão através da ilusão, agora queria derrubar aquele que é o segundo Adão, Jesus, que vem para nos resgatar, para a nossa redenção. Agora, quando olhamos dessa perspectiva, vendo que Jesus estava sendo tentado e com o propósito de tirá-lo do caminho do plano de Deus, de nos resgatar, nós vamos buscar e vamos entender qual foi a tentação efetivamente. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender uma coisa. Quando o diabo trata conosco, ele não fala somente mentiras. Ele usa de muitas verdades. Porque quanto mais verdade se colocar em torno de uma mentira, mais chance da mentira ser aceita e engolida. Essa é a estratégia. Então nós vemos em 2 dos versículos dessa passagem que nós estamos lendo, a primeira verdade importante, que foi a verdade de como ele tratou o Senhor Jesus Cristo. Veja, no versículo 3 ele disse, lemos, o diabo lhe disse, se você é filho de Deus. No versículo 9, de novo, se você é o filho de Deus. O diabo sabia que ele era o filho de Deus. Nós vamos poder ver que no encontro que Jesus teve com algumas pessoas que estavam possuídas de demônio, os demônios reconheciam quem ele era. E no caso aqui, é isso que nós vemos. Na nossa língua, se você é filho de Deus, parece ser uma condicional. Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode provar se sim ou se não através de alguma experiência, de algum teste. Mas da maneira como está escrito na língua grega, existe uma classificação na língua grega que é uma condicional de primeira classe, que significa o seguinte, e é o caso desse se, é se e é. Se você é o filho de Deus, e eu sei que você é. Então, talvez deveríamos traduzir esse texto dizendo, uma vez que você é o filho de Deus. Então, observe aqui que o diabo não chega negando quem é Jesus. Ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que ele é o Filho de Deus. É uma verdade. A abordagem do diabo não vem manchada pela mentira logo de cara. Ela vem cercada de verdades. Toda mentira ganha maiores possibilidades quando tem verdades à sua volta. E foi assim que o diabo começou a abordagem com Jesus, e muitas vezes é assim que ele começa conosco. Ele começa falando algumas coisas que são verdadeiras. Parecem até que são verdades de Deus. Diga-se de passagem, assim como o diabo reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, tenha certeza, muitas seitas, muitos hereges, muitos teólogos reconhecem, muitos ocultistas reconhecem que Jesus é Filho de Deus. Então o que o diabo estava fazendo naquela ocasião, além de ele falar de uma verdade, e era verdade, isso não significava que ele tivesse boas intenções, que beleza, ele reconhece, ele confessa. Não, a situação era bem outra. Agora, além de colocar uma verdade aqui, eu quero destacar com você que, no primeiro plano, a oferta do diabo a Jesus era de coisas absolutamente legítimas, lícitas. Era correto o Senhor Jesus desejar o que o diabo estava lhe oferecendo. Vamos ver, quais são as primeiras 3 coisas que o diabo está lhe oferecendo? Primeira delas, no versículo 3. O diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. Vamos lembrar o seguinte, ele estava sem comer há 40 dias. Ele estava sentindo fome. Muitos de nós não conseguimos passar um dia sem comer um pãozinho. Ficar um dia sem comer é bastante duro.
Mas 40 dias sem comer, isso afetou o corpo como um todo. A fragilidade de Jesus era tal, a necessidade de alimentação era brutal, por uma questão de sobrevivência. Então o diabo fala para ele: transforma essa pedra em pão. O que tem de errado com o pão? Bom, tenho certeza que vários profissionais poderiam dizer que pão que é adequado, que pão não é adequado. Esse assunto não entraria muito, não pesaria muito pensando no contexto de 40 dias depois de comer, sem comer. Certamente qualquer pão valeria. E, bem da verdade, nós sabemos o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, em 2 ocasiões, não numa só, ele multiplicou pães e deu pães às pessoas. Se dar o pão ou comer o pão fosse um problema, ele não teria feito isso. Também devemos lembrar que no Antigo Testamento nós temos a história de um povo que viveu no deserto por 40 anos e que foi suprido com o pão do céu, o maná. Era Deus quem concedia. Então, o conceder o pão é absolutamente correto, é lícito. O receber o pão é correto, é lícito. O comer do pão é correto, é lícito. Então, quando o diabo vem conversar com Jesus, veja que a primeira abordagem que ele faz ali não é propondo uma ilicitude, um erro, um desvio, um rompimento. A primeira abordagem que ele faz é uma abordagem que visa suprir uma necessidade legítima, fundamental à sobrevivência. A abordagem do diabo estava longe de ser uma abordagem de nos propor alguma coisa que estivesse em desacordo com a vontade de Deus. Comer o pão é absolutamente legítimo. Então a abordagem do diabo foi essa. Em segundo lugar, a segunda abordagem que o diabo faz com Jesus, isso nós vemos a partir do versículo 5, o texto nos diz assim: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo. Bem, nós não sabemos como é que isso se deu. Pode ser que efetivamente ambos tenham feito uma viagem e tenham subido a um monte, ou tenham sido levados a um lugar em que ele tivesse uma visão dos reinos do mundo. E nessas condições ele podia enxergar as nações, os povos. E naquelas condições, então, depois de mostrar os reinos do mundo a Jesus, o diabo lhe disse, versículo 6, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Ele ofereceu a Jesus poder sobre as nações. Bom, em primeiro lugar, era legítimo o Senhor Jesus desejar uma coisa dessa? Querer o poder e a autoridade sobre as nações? Era. No Antigo Testamento, já haviam palavras acerca da vinda do Messias, que é o Cristo, que falava sobre exatamente isso. Ele poder pedir e ter autoridade sobre as nações. Vejam, por exemplo, o Salmo de número 2, versículo 8. É Deus falando para o Messias: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Já era parte do plano de Deus que o Senhor Jesus tivesse autoridade sobre todas as nações e povos. É uma realidade que vai se concretizar. Então, quando o diabo oferece para ele as nações, a autoridade, o poder, era legítimo o que ele oferecia. Deus já tinha oferecido isso para o Messias. Mas não somente isso. O profeta Daniel, no capítulo 7, diz, falando do Messias, foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Opa! Também ao profeta Daniel foi revelado isso.
que o Messias teria domínio que não passaria, seu reino não seria destruído. Então você percebe, quando o diabo oferece a Jesus os reinos, ele não está oferecendo alguma coisa que Jesus não pudesse ter. Ele está oferecendo alguma coisa que estava no plano de Deus entregar a Jesus. E por fim, no terceiro passo da tentação, que estão registrados nos versículos 9 a 11, lemos ali: o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Bem, essa tradução já colocou na parte mais alta do templo, e outras traduções colocam no pináculo do templo, e há uma grande dificuldade de se identificar especificamente que parte era essa, o pináculo do templo, ou a parte mais alta do templo. Mas Flávio Joséfos descreve que esse lugar era o canto esquerdo da plataforma que dava de frente para o Vale de Cedron. Joséfos diz que quando alguém se chegava naquele ponto, se sentia tonto. A altura era de 150 metros. Provavelmente na nossa cidade nós não temos um edifício que seja tão alto quanto 150 metros, que dá mais do que 40 andares, talvez 44 andares. Então veja, a situação era essa. De uma maneira ou de outra, Jesus foi levado a esse lugar bastante alto. De novo, fosse numa visão, fosse presencialmente, ele teve aquele lugar bem alto e aí o diabo faz a proposta para ele. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Aquele lugar poderia ser um lugar público, poderia ser que pessoas tivessem visto, embora não haja nenhuma referência aqui que as pessoas estivessem vendo e assistindo aquilo. Bom, o que significava isso? Então o diabo vai usar a mão de um versículo das Escrituras, que ele tira do Salmo 91, para dar essa sugestão para Jesus. Pois está escrito, versículo 10, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo, que já tinha visto Jesus responder a 2 tentações com a palavra de Deus, agora ele usa a palavra de Deus para propor que Jesus coloque em prática alguma coisa que está dentro da palavra de Deus, e não somente isso, era alguma coisa que de certa maneira já ia acontecer. Também era lícito e legítimo uma manifestação como essa, porque acontecerá. Para isso nós vamos dar uma fugidinha até Atos, capítulo 1, quando o Senhor Jesus está subindo aos céus. Naquela ocasião, as pessoas estavam admiradas com o que estava acontecendo. Então veja lá no versículo 10, diz: estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. A vinda de Jesus é manifesta por uma descida em segurança chegando até nós. Então, quando o diabo está sugerindo para ele que ele pule e que os anjos o segurem, além de ter o respaldo do Salmo 91, lógico, ele omitiu parte do Salmo 91, ele de certa forma, ao omitir e tirar do seu contexto, ele distorceu a mensagem do Salmo 91, mas ele estava falando alguma coisa da palavra e também alguma coisa que, conforme nós sabemos de Atos 1, que iria acontecer. Percebam isso. Nós estamos encontrando aqui uma realidade acerca da abordagem do diabo, que é marcada por verdade e por aquilo que é legítimo. Comer pão é legítimo.
Para o Senhor Jesus, ter os reinos do mundo é legítimo. Para o Senhor Jesus, descer do céu em segurança é legítimo. Mas era o diabo, era uma tentação e era um engano. E como vimos lá atrás, eu repito, os ministros dele são fraudulentos, mas não somente, ele também se transforma em anjo de luz. É o que escreveu Paulo em 2 Coríntios capítulo 11. Então aquela abordagem, ela tinha uma roupagem de bíblica, de santa, de legítima, de verdadeira, e muitas vezes o diabo faz exatamente isso conosco, nos fazendo pensar que essas coisas que ele nos propõe, que nos oferece, são as coisas boas que nós precisamos ter agora, já. Então vejam, eu quero terminar essa minha palavra com vocês, focalizando em 5 pontos do que vimos até agora, e o restante nós veremos na próxima semana. Veja, o primeiro ponto que eu quero considerar com vocês é o seguinte: nós estamos no meio de uma realidade hostil e ameaçadora. O diabo está aí. O diabo estava presente naquela circunstância com Jesus e o diabo está aí agora. Como Pedro disse, ele anda ao nosso derredor procurando quem possa devorar. Se você pensa que você não está correndo nenhum risco, é porque provavelmente o diabo já está com o pé na sua garganta, derrubado. Ele não precisa nem tentar você já caiu. O fato de haver tentações, do diabo ter interesse em nós, nos deve levar a termos cuidado. Como ele diz, vigiai. É isso que Pedro nos fala. Presta atenção. Nós não podemos ser descuidadosos neste assunto. Temos que levar em consideração tudo aquilo que nós estamos ouvindo, o que Deus fala dos perigos, das sutilezas satânicas que querem nos desviar do caminho de Deus. Em segundo lugar, eu quero dizer a você, é absolutamente natural nós sermos tentados. E vamos receber tentações de 2 tipos. Primeiro, as tentações que procedem do nosso coração corrupto, que acaba sendo um cúmplice do diabo. E, em segundo lugar, nossas tentações também vêm do próprio inimigo, que age diretamente como estava agindo com Jesus naquela ocasião. Que age como Pedro fala, como um leão que está ao nosso redor procurando quem possa devorar. Então, é natural nós sermos tentados. Nós estamos nesse mundo e naturalmente nós somos tentados. O ambiente tem a presença do diabo que nos ataca, que nos afeta, e o nosso coração corrupto também é assim. Então veja, já chamei a sua atenção para a necessidade de nós sermos cuidadosos. Mais uma razão para sermos cuidadosos: nosso coração é corrupto e o diabo está aí ao nosso redor procurando levar vantagem. Terceira consideração que eu quero fazer com vocês é que quando o diabo ofereceu para Jesus pão, que era uma coisa legítima, ainda que fosse legítima, nós veremos nos próximos dias, não significa que é certo naquele momento e daquele jeito. Veja, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, para justificar seguirem maus caminhos: mas eu tenho o direito de ser feliz. Ué, temos direito de ser feliz? Eu creio que sim. Creio que temos direito de ser feliz, afinal de contas as Escrituras prometem várias vezes bem-aventurado, feliz é. Mas existem as condições para alguém efetivamente ser feliz. Não é de qualquer maneira. Então, eu tenho o direito de comer pão, eu tenho o direito de ser feliz, são frases que se equivalem. E elas precisam ser vistas de uma maneira diferente do que simplesmente eu querer suprir a minha necessidade, o desejo que eu tenho aqui, agora. Em segundo lugar, a Jesus foi oferecido os reinos, a autoridade, o poder e a glória.
Era errado no caso dele? Não, não era errado. É errado você querer crescer na sua vida profissional, subir para uma nova posição, aspirar a ser o CEO da empresa. Não há nada de errado nisso. Mas quando você quer isso, de que maneira você vai querer chegar nisso? A questão não é tanto no o que, mas no como. E por fim, quando o diabo sugere a Jesus que ele fale para Deus e haja uma manifestação intensa e poderosa para que ele seja protegido de uma queda de provavelmente 150 metros, que espetáculo! Naqueles dias aquilo era evidência de uma espiritualidade verdadeira. Você quer manifestações de poder de Deus na sua vida? Eu também quero. E é legítimo querer. Mas de que maneira você quer que alcance isso? Não é só o que o diabo te oferece ou te propõe. É como você vai chegar nessas coisas. Por quê? Porque quando o diabo nos oferece o que é bom, ele não está pensando somente no bom que ele nos oferece. O bom que ele nos oferece é a isca. Mas por trás da isca tem uma fisga, tem um anzol. O peixe pode ver o camarãozinho e falar: é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso, é agora. Eu tenho direito a esse camarão. Mas por trás tem uma isca, uma fisga. E o peixe é capturado. Então não se engane, o diabo é astuto. E quando ele nos oferece o que nos oferece, nos sugere o que sugere, ele não está desejoso do seu bem. Isso é uma proposta somente para enganá-lo, a fim de que você seja fisgado. Por fim, a última consideração que eu quero fazer para encerrar essa mensagem é que lembre-se disso. Quando Jesus foi para essa tentação, ele estava cheio do Espírito e sendo guiado pelo Espírito. Isso significa que ele estava em boas condições para enfrentar a tentação. Veja, ele não enfrentou com seus recursos. Jesus era Jesus, lógico, ele podia suportar isso. Ele abriu mão dos seus recursos divinos. Para enfrentar aquela situação, ele se fez como um de nós. Ele estava dependendo de Deus. Ele estava alinhando o seu coração com o de Deus. Ele estava vivendo de acordo com a orientação e com a palavra de Deus. Ele estava se deixando conduzir pelo Espírito de Deus. Se temos uma chance de vencer, e temos, a vitória contra a tentação e o desvio sutil que o diabo nos coloca, é nós estarmos alinhados com Deus, cheios do Espírito de Deus, sendo conduzidos com o coração submisso, conforme a vontade e a orientação de Deus. Creio que hoje nós temos material suficiente para pensarmos nesse assunto da tentação. Na próxima semana nós encerrando vendo outros aspectos dessa tentação. Mas se você considerar esses 5 pontos, eles são fundamentais para a sua vigilância, para o seu sucesso em se manter dentro do caminho de Deus e não se deixar ludibriar pelos ataques sutis do inimigo. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para o exemplo do teu Filho. Quero te agradecer, ó Pai, porque podemos ver nele tanto o seu coração como a sua conduta e dessa forma aprendermos e nos inspirarmos a como ele temos o discernimento e temos a integridade que o Senhor espera de nós. Seja com o teu povo, que é tentado a todo tempo, seja por ações satânicas, seja pelo próprio coração corrupto que nós temos. Ó Pai Celestial, eu peço
Que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos, que estejam atentos e não se deixem levar, enganar e serem derrubados e destruídos pelo inimigo. Que cada um aqui possa se voltar a Ti e tratar contigo as tentações, sejam as quais forem, para que possam ser vitoriosos sobre aquilo que nos desvia de Ti. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima semana. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade.